Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ouvindo atentamente a manifestação de vários senhores deputados, especialmente com relação à questão da Renova, nós já falamos várias vezes sobre esse assunto e fizemos até previsão do que ia acontecer. E agora o deputado Rafael registrou aí que aconteceu. Porque inicialmente, quando houve o desastre, a Justiça Federal bloqueou mais de 20 bilhões da Vale. A Vale e a Samarco espertamente fizeram um acordo na Justiça e criaram uma fundação comandada por indicações da Vale e da Samarco e colocaram 2,5 bilhões nessa fundação, tirando os 17 milhões e pouco para o giro normal das empresas. E é lógico que nós sabíamos que isso ia acontecer. Quer dizer, a Vale, a Samarco e a BHP deram um chapéu na Justiça, retirando dinheiro apreendido em seu favor, criaram a fundação e orientaram a fundação a fazer esse jogo, que é um jogo sujo, que eles estão fazendo, que é de negar o direito das pessoas que foram atingidas e principalmente de recuperação de mais de 600 quilômetros de rio. A Vale, a Samarco e a BHP, eles não cometeram ilícitos em comum, não. Eles cometeram um assassinato a um rio e destruíram vidas e fonte de alimentação de trabalhadores comuns. E quando lá atrás nós dizíamos na CPI que a gente estava presidindo que só resolvia isso se a diretoria da Vale fosse presa, muitos acharam que era exagero. Mas é isso aí. Eles já tiraram o presidente da Renova quando a coisa começou a apertar e continuam enrolando todo mundo. Então o Espírito Santo é um oásis para quem gosta de praticar crime, para quem gosta de ultrapassar os limites da lei. E nós vemos isso todos os anos na existência do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi uma ilha de concentração de pessoas que gostam de burlar a lei. Agora, por exemplo, que nós vamos ter eleição municipal, a gente já começa a ver alguns movimentos completamente contrários à lei. Quando a disputa se aproxima, alguns interessados que têm interesse nas suas eleições começam a usar inclusive o aparelho do Estado, como alguns aí estão usando batalhões de polícia para beneficiar as suas candidaturas. E nós, da base do governo, que sustentamos a administração do governador Renato Casagrande na Assembleia, é que pagamos o pato porque estamos do lado certo, do lado de administrar o Espírito Santo. E quem está usando desse sistema de utilizar forças do Estado para fazer campanha é o pessoal da oposição que esculhambam o governador todos os dias, até com outdoor no sul do estado. Então nós precisamos de fazer valer a legislação, precisamos de fazer valer que aqueles que estão responsáveis por qualquer secretaria, por qualquer órgão, tenham autonomia e tome providências, porque não é possível se admitir que uma pessoa use o poder público para poder fazer campanha eleitoral. E no Brasil, isso é considerado esperteza, isso é considerado como se a pessoa fosse viva, se ela fosse inteligente.
quando na verdade devia ser considerado mau caráter e pessoa que não tem nenhuma condição de, se eleito, traduzir o seu governo num governo honesto, num governo sério. Com certeza vai usar das próprias maracutaias que está usando para se eleger, para conduzir a população que ele está se propondo a governar. Então é preciso que não só as autoridades constituídas, Ministério Público, Poder Judiciário e também membros do governo, observem o que está acontecendo no Estado do Espírito Santo, porque as eleições, sendo municipais, elas dispersam um pouco a atenção e muita gente não está vendo, não está crendo, não está querendo tomar providência naquilo que está acontecendo no interior do Estado. E nós, que somos aqueles que conduzimos, que representamos a base, que sustentamos o governo, acabamos sendo prejudicados porque nós sofremos a crítica daqueles que são contra o governo, que agridem o governador com outdoor e agridem os membros do governo, como os deputados que são da base. Enquanto aqueles que são contra tripudiam, utilizam a máquina, fazem o que querem sem nenhuma providência. Então o que é melhor? Ser governo ou ser contra governo? O que é melhor? Ter condições de fazer campanha, podendo usar também do expediente de atacar e de se manifestar, de pronunciar contra as pessoas, ou ficar calado, porque se a máquina não fala, por que nós temos que carregar o desgaste da máquina e ainda temos que ter a condição de ficar defendendo e de ficar mantendo lealdade ao governo? Então, esse país precisa mudar. E combater coisas erradas é obrigação. Combater falcatrua eleitoral é obrigação. E o processo dessas falcatruas já começou. Da fake news já começou. Das ofensas já começou. E nós temos que tomar a nossa providência de agir para que não sejamos levados para o ralo da história como pessoas subservientes, pessoas que apenas sabem servir ao governo e que esse governo não responde à altura de pelo menos prevalecer a seriedade, a honestidade, cortando aqueles que estão usando a própria máquina do Estado para fazer campanha eleitoral extemporânea, fora ainda dos prazos, mas que é visto em todo o interior do Estado como força, como demonstração da própria máquina sendo usada contra aqueles que são aliados do governo, numa demonstração clara de que nós estamos praticamente abandonados.